Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que têm tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todo o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em um, nem dois, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público. Tamo junto. Fala, meus amigos do Objetivo Concursos, professor Josiel na área, o seu professor de Física, e hoje vamos começar aqui os nossos estudos sobre eletricidade e magnetismo, né? Nesse primeiro momento, vamos falar sobre a lei de Coulomb, certo? Que é de força elétrica, e também vamos falar de corrente elétrica, né? Saber o que é uma corrente elétrica, saber ali que existem as correntes alternada, contínua, né? Então, você vai saber aqui e como calcular também, né, o valor da corrente elétrica. Vamos falar da lei de Coulomb, é a lei que vai falar da força de atração ou de repulsão de cargas elétricas. Então, a gente sabe que cargas elétricas de mesmo sinal, elas vão se repelir, certo? Ou seja, vão se afastar. E cargas de sinais opostos, ou seja, sinais contrários, elas vão serem atraídas, tá? Mas aí elas vão se atrair ou vão se repelir com uma determinada força. E essa força ela é calculada pela lei de Coulomb. Beleza? Tranquilo? Então vamos nessa, né? Vamos aqui para o nosso material. Estudarmos a parte de eletricidade e magnetismo, tá bom? A nossa parte 1, onde a gente vai falar da lei de Coulomb e também da corrente elétrica, tá certo? Então olha só, inicialmente, pessoal, nós temos aí sobre a lei de Coulomb. Eu falei que a lei de Coulomb vai ser a conhecida, né, de força elétrica, beleza? Força elétrica. Então vamos lá. Ao observar força eletrostática de atração entre as cargas de sinais opostos e de repulsão entre cargas que apresentam o mesmo sinal, Coulomb propôs a seguinte teoria. Então a força elétrica, pessoal, ela vai tratar da força de atração, certo? E também repulsão. Quando é que haverá repulsão? Carga de mesmo sinal. Então, se eu tenho uma carga de sinal negativo com uma carga de sinal negativo, repele. Uma carga de sinal positivo com uma carga de sinal positivo, também vai se repelir. Se eu tenho cargas de sinais opostos, uma carga negativa e uma positiva, então vão
se atrair. Então, a força elétrica vai ser a força com que haverá a atração ou a repulsão. E aí, Coulomb, ele propôs a seguinte teoria. Ele disse o seguinte, olha, a força elétrica de ação mútua entre duas cargas elétricas puntiformes, que é uma carga puntiforme, em que eu desconsidero as suas dimensões, tem intensidade diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Então ele disse o seguinte, a gente vai ver daqui a pouco a formulazinha, né? Mas é assim, ó. O K0, que é a constante eletrostática no vácuo, vou ter Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Aqui é a força elétrica definida por Coulomb. Foi que ele disse, olha, a força elétrica ela está proporcional, certo? Diretamente proporcional às cargas, mas está inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que isso quer dizer? Que quanto maior for a distância, certo? Menor vai ser o que? A força de atração. Então isso foi estudado por Coulomb. Ele falou o seguinte, ó, se as cargas elas estão muito distantes, então a força de atração, a força de repulsão, ou atração, essa ação mútua, ela vai ser pequena. Agora, quanto mais próximas, maior vai ser essa força de atração, beleza? Quanto mais distante, menor a força, certo? Quanto mais próximo, maior vai ser a força, beleza? Então aqui eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior for a força, menor vai ser a distância, e quanto menor for a força, maior vai ser a distância, certo? E lembrando que essa distância é ao quadrado, beleza? Ou seja, se eu triplicar a distância, eu vou diminuir a força 9 vezes, já que é ao quadrado, tá? Assim, a lei de Coulomb ela trata da força de atração e repulsão das partículas eletricamente carregadas. Esta é maior, que não tem esse acento, tá? Esta é maior quanto maior for o produto entre as cargas e diminui com a distância entre elas, certo? Então, quanto maior for esse produto das cargas, maior vai ser essa força, porque são grandezas diretamente proporcionais. Então tá aí, né? A lei de Coulomb vai ser essa formulazinha aqui que eu te mostrei, certo? Vai ser o K0. O que é esse K0? É a constante eletrostática no vácuo, certo? Então eu vou ter uma constante eletrostática no vácuo, que vai ser o K0, e essa constante equivale a quanto? 9 vezes 10 a 9. Beleza? Então aí vai ser o quê? A constante eletrostática no vácuo. Esse valor é constante. Quando você for responder as questões, ou a questão, muitas vezes, na verdade, a maioria das questões vão dar esse valor aqui, certo? A constante eletrostática, beleza? E aí o que é que você observa, pessoal? Você observa aqui duas situações, ó. Eu tenho a situação de cargas de sinais iguais, né? E aqui eu tenho cargas de sinais opostos. Então, cargas de sinais iguais repelem, certo? Ou seja, afastam-se uma das outras. Agora, cargas de sinais opostos se atraem, ou seja, se aproximam umas das outras. Então eu tenho aqui uma carga positiva e com uma carga positiva. Então elas vão se repelir, só que elas vão se repelir com a força. E é essa força que nós temos aqui pela lei de Coulomb. Elas vão estar a uma distância umas das outras, certo? E aí eu vou calcular essa força aí de atração ou repulsão. Nesse caso aqui seria o quê? Seria uma força de repulsão, porque as cargas possuem aí o mesmo sinal. E aqui eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, né? Então, carga de sinais contrários, ou seja, cargas de sinais opostos, eu vou ter aí uma atração, e aí a lei de Coulomb vai permitir você calcular
com que força há essa atração. Lembrando, pessoal, que força, qual é a unidade de medida? Newton, ou seja, você vai representar pela letra N, tá bom? Carga negativa, carga positiva, sinais opostos, haverá uma atração, certo? Beleza? Show de bola. Agora vamos falar de corrente elétrica, certo? Vamos falar de corrente elétrica. O que é corrente elétrica, pessoal? A corrente elétrica designa o quê? O movimento ordenado de cargas elétricas dentro de um sistema condutor, em razão da aplicação de uma diferença de potencial. Então, essa parte de corrente elétrica, né, ela é muito comum no nosso cotidiano. Então, hoje, nas nossas residências, nos estabelecimentos comerciais, tudo que a gente vê hoje tem energia elétrica, né? E o que é que nós temos para que haja essa passagem de corrente elétrica? Os fios de energia, né, os fios de cobre, que são bons condutores aí de eletricidade. Então a nossa casa vai ter fio indo para uma tomada, vai ter fio indo para uma lâmpada, certo? E aí, por dentro desse fio, eu vou ter a passagem de cargas elétricas. E essa passagem ordenada de cargas elétricas eu vou dar o nome de corrente elétrica, certo? A gente vai ver que a corrente elétrica ela pode ser alternada, certo? Ela pode ser contínua. A gente vai ver já já essas situações. E tem como eu calcular a quantidade de carga que passa por intervalo de tempo, certo? Então, a quantidade de carga que passa por intervalo de tempo dentro de um fio condutor, eu vou chamar de corrente elétrica. Beleza? Show de bola. E aí, existem aí alguns testes em que você pode fazer, né, para saber se ali está havendo alguma passagem de corrente, né? E aí você vai ter a chave teste, vai colocar lá, não sei se você já viu ou já fez. Você vai colocar a chave teste, por exemplo, no buraco de uma tomada. Às vezes você colocou um carregador de um celular, de algum equipamento, e não está carregando. Poxa, mas essa tomada aqui tava boa, né? Aí você vai pegar a chave teste, vai enfiar lá dentro da tomada. Não faça isso, né? Sem a instrução do profissional. E aí você vai ver lá, aperta, e se sair uma luzinha, se acender uma luzinha nessa chave teste, ali está havendo passagem de corrente, então muito possivelmente o seu carregador queimou. Beleza? Show de bola, né? E aí, pessoal, a corrente elétrica é uma grandeza escalar, né? Então, você precisa dizer só o número e a unidade de medida que já é suficiente, não é a grandeza vetorial. E a unidade de medida de corrente é o ampere, certo? A unidade de medida vai ser o ampere. Alguma dúvida sobre corrente elétrica? Até agora não, né? Beleza, agora aqui nós temos os tipos de corrente elétrica. Nós temos aí a corrente contínua, ou também chamada de direta. É aquela na qual os elétrons movem-se em um único sentido. E esse tipo de corrente é comum em dispositivos que utilizam o que? Baixas tensões, né? Como eletrônicos em geral. Então os eletrônicos em geral, né, geralmente aí um celular, enfim, utilizam o que? Corrente contínua, porque é uma coisa mais simples, né? Agora você imagina o seguinte, hoje nós temos aí linhas de transmissões cortando estados, né? Por exemplo, saindo do Ceará para o Piauí, por exemplo, para o Pernambuco, então cortando estados. Então, meu amigo, não tinha como eu fazer uma corrente contínua, a mesma corrente saindo de Fortaleza até o Pernambuco, uma corrente direta, uma corrente contínua. Então aí haveria muita perca de energia, de corrente durante o trajeto, né? Então a mais comum que a gente vai ter é a corrente alternada, a gente vai já saber sobre ela. Então quem ainda utiliza essa parte de corrente contínua, essa corrente direta, vão ser os eletrônicos de modo geral, né? Coisa que precisa de baixa tensão, tá bom? Não vou ter essa preocupação de distância. Tá, a corrente contínua está aqui, é uma corrente direta, VU. Então, para longa distância, aqui seria complicado, né? Agora, a corrente alternada, o nome já diz, ela se alterna, né? É um movimento que oscilatório dos elétrons. Nesse tipo de corrente, uma rápida inversão de polaridade do potencial elétrico faz com que os elétrons movam-se em vai e vem em torno de uma posição fixa. Então, olha só aqui a corrente alternada. Ó. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Tem essa oscilação, né? Eles movem-se em vai e vem. E aqui eu vou ter menos perca aí durante o trajeto. Então, em grandes linhas de transmissão, nós vamos ter aí a corrente alternada, certo? Corrente contínua, o nome já está dizendo, de forma direta, certo? Sem intervalo, beleza? Move-se em um único sentido, agora alternada não.
ela move-se aí fazendo esse movimento oscilatório, beleza? E o movimento de vai e vem. Oscila, volta até chegar no destino final. Tá bom? Então, grandes linhas aqui, a gente utiliza a corrente alternada, inclusive assim, nas nossas residências hoje a gente tem essa parte da instalação de corrente alternada, tá bom? E aí, nós temos a formulazinha aqui da corrente elétrica, né? Então a gente viu no início que a corrente elétrica vai ser o quê? A passagem de cargas, certo? Por um determinado fio de condutor em um intervalo de tempo. Então, a quantidade de carga que passa no intervalo de tempo, eu vou ter aí a corrente elétrica e você sabe que a unidade de medida vai ser o ampere, certo? A unidade de corrente elétrica. E aí, pessoal, já tratando dessa parte de corrente elétrica, né? Como vai ser a passagem de elétrons por meio de um condutor, é importante você saber, e certamente você conhece, você sabe, a diferença de um condutor e o isolante, né? O condutor, ele é um objeto que pela sua formação vai possuir a facilidade de transferir elétrons, né, de uma passagem de corrente ali por aquele fio, por exemplo, um fio de cobre. E o condutor vai ser um péssimo, digamos assim, condutor, como o nome já diz, né? Eu vou ter o condutor, que vai ser um bom condutor, vai conduzir os elétrons por dentro da sua camada ali, superficial, interna. E nós vamos ter o isolante, que ele vai isolar, ele vai dificultar a passagem. O condutor facilita a passagem dos elétrons e o isolante ele vai dificultar. Então, tenho lá uma pessoa levando um choque, eu não vou dar um ferro para ela pegar, para eu tentar retirar ela ali. Por quê? Porque o ferro é um condutor de eletricidade. Se eu der o ferro para ela, ela está eletrizada e quando eu pegar aqui eu vou levar um choque também. Então eu tenho que dar um material isolante, um material que vai dificultar a passagem de corrente. É uma madeira seca, é uma borracha, então a borracha ela vai ser ali um péssimo condutor de eletricidade. Então por isso que nas transmissões de energia, nas instalações de energia da sua casa, você vai ter o quê? Você vai ter o cobre, você vai ter a prata, né? A gente não tem condições de ter o ouro, né? Mas o ouro é um bom condutor. Por quê? Porque esses materiais são bons condutores de eletricidade. E aí você vai ter na sua casa a instalação feita por fio de cobre, que é um bom condutor, mas o que é que vai ter por fora desse fio? Vai ter uma camada, né, que isola, para quando você pegar lá no fio, você não levar um choque. Então se você tiver com um fio aqui, ó, você tem a pontinha aqui descascada, né, e tá o cobre, tá a passagem de corrente. Se você pegar, você leva choque. Mas pegando aqui na parte borrachada, não leva choque, porque ali vai ser um isolante. Beleza? Então tá aí a formulazinha para você calcular a corrente elétrica. E aí vamos lá, né? Responder a questãozinha aqui. Diz o seguinte: baseada em seus estudos sobre corrente elétrica, assinale qual dos tipos de corrente abaixo se trata daquela em que os elétrons são forçados a deslocar em sentido único. Então aí você sabe, pessoal, que a corrente o quê? Contínua, né? Aquela que vai ser em sentido único, certo? A corrente contínua também pode ser chamada de corrente direta. E ela vai ser utilizada nos equipamentos eletrônicos em geral que utilizam aí o quê? Baixa tensão. Beleza? Próxima questão diz o seguinte: uma bateria ideal, capaz de armazenar até 36 coulombs de carga elétrica, em um circuito ideal, uma corrente elétrica aí de 0,1 ampere. Beleza. O tempo necessário, certo? O tempo necessário para essa bateria descarregar em minutos é igual a. Então você tem aí uma bateria que ela consegue armazenar 36 coulombs de carga, certo? Nós temos aí que as baterias de celular hoje são baterias aí acopladas, mas antes eram baterias separadas. E aí você tinha aquele carregador universal, né, que você tirava a bateria do seu celular, colocava no carregador universal, botava na tomada, depois que carregasse, aí você ia ficar sem celular, né? Hoje não, hoje a gente sabe que as baterias elas são internas, são acopladas, mas a bateria ela consegue acumular uma determinada quantidade de carga elétrica, né? Então você carrega o celular, deu lá 100%, você consegue mexer nele sem uma fonte ali ligada à tomada carregando. Por quê? Porque aquela bateria consegue armazenar, certo? Carga elétrica, beleza. Ele diz que essa bateria consegue armazenar 36 coulombs em um circuito de corrente 0,1 ampere. Ele quer saber o seguinte:
o tempo necessário para essa bateria descarregar. Vamos lá, saber esse tempo aqui. Você tem o valor da carga elétrica, certo? Que vai ser quanto? 36 coulomb. E você tem o valor da corrente elétrica, que é quanto? 0,1 ampere. Ele quer saber o tempo necessário aí para ela descarregar. Então aí claramente você vai utilizar a fórmula da corrente, né? Corrente elétrica vai ser igual a quem? A quantidade de carga que passa por intervalo de tempo. Qual o valor da corrente? Está aqui, 0,1. Beleza. Qual o valor da carga? 36 dividido por ΔT. Então você vai ter o seguinte, ΔT, você vai ter que ΔT vai ser igual a quanto? A 0,1 que vai multiplicar vai passar dividindo, né? 0,1 e em cima aqui vai ficar o 36. Pessoal, dividir esse número aqui, né, por 36 é um pouco ruim, né não? Na física tem uma coisa que vocês têm que saber muito, eu já vou passar o bizu. Física, pessoal, é importante, a gente trabalha com números muito pequenos e muito grandes. Então, na hora da prova, você não vai poder usar uma calculadora, né? Então, você precisa conhecer a notação científica que vai te safar de muitas situações, que é esse caso aqui. O que é que você pode fazer? Pode fazer o seguinte, 0,1 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 1, certo? Outra forma de você sair seria 36 dividido por quanto? 0,1 é a mesma coisa de 1 sobre 10. Aí você multiplicar a primeira vezes o inverso da segunda, né? E aí você ia observar que isso aqui ia dar quanto? 360. Mas vamos lá, ΔT seria quanto? 36 dividido por 0,1, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 1. Então esse ΔT aqui seria, divide a parte inteira, 36 por 1 são 36, vezes o 10. Esse 10 a menos 1 vai subir. Quando ele sobe, aqui não está negativo, sobe positivo a 1. 36 vezes 10, 360 segundos. Cuidado. 360 segundos é o tempo. Porque aqui está em coulomb e o tempo vai estar em segundo, certo? Que vai dar o ampere. Mas aqui não tem a resposta em segundos, tem em minutos. Poxa, então você vai transformar, certo? Você vai transformar segundos em minutos. Então você vai pegar aqui, ó. Vamos fazer nesse cantinho aqui. Você vai pegar o seguinte: 1 minuto tem 60 segundos. Eu quero saber quantos minutos tem 360 segundos. X vezes 60, 60x. 300 vezes 1, melhor, 360 vezes 1, 360. Já simplifica aqui. Fica com x 36 sobre 6. 36 sobre 6 dá 6, né? Então, 360 segundos é a mesma coisa que 6 minutos. Aí sim, essa bateria vai descarregar após 6 minutos. Então, gabarito, letra C, certo? Gabarito aí vai ser letra C. Beleza? Tranquilos? Próxima questão, questãozinha aí sobre a lei de Coulomb, né? Questão número 3 diz o seguinte: duas cargas pontiformes, aquelas cargas em que eu posso desconsiderar suas dimensões, igualmente carregadas, olha só, igualmente carregadas, com carga elétrica de 3 microcoulomb. Estão afastadas umas das outras por uma distância de 3 centímetros. E no vácuo, né? E sabendo que o K0, que é a constante eletrostática no vácuo, é 9 vezes 10 a 9, ele quer saber aí a força elétrica entre as duas cargas. Pessoal, o que é importante você saber aqui? Quando a gente fala de força elétrica, é importante você saber os submúltiplos do Coulomb. Então eu vou voltar aqui, ó, para a gente falar aqui, ó. Não vou ter espaço, né? Eu vou ter um espaçozinho aqui, dá para a gente falar dentro de corrente, mas lembra que é da força elétrica. Ó, submúltiplos do Coulomb. Certo? Do Coulomb, beleza. Você vai ter o milicoulomb, você vai ter o microcoulomb,
você vai ter aqui o nanocoulombs e você vai ter o picocoulombs. São os mais cobrados aí nas provas. Qual é o submúltiplo aqui do mili? Vai ser 10 a menos 3, certo? Micro, é o mais cobrado micro, tá? 10 a menos 6, coulomb. Nano, de 9, 10 a menos 9, coulomb. Pico, 10 a menos 12, coulomb, certo? Então você tem que fazer essas conversões. Se você observar na questão, ele tratou do microcoulomb. Microcoulomb é 10 a menos 6. Então você vem para cá, você já vai saber aqui que o 3, o múltiplo dele é quanto? Aí você vai anotar aqui, ó. Qual o valor das cargas? O pessoal disse que as cargas são igualmente carregadas. Eu tenho duas. Então o valor das duas cargas, o valor da carga Q1 é igual ao valor da carga Q2, que é igual a quanto? 3 micro. E micro é 10 a menos 6. Então 10 a menos 6, coulomb. Beleza, ele disse que a distância entre as cargas é de 3 centímetros. Então, a distância é 3 centímetros e você vai ter que transformar em metros. Vamos já fazer. O K0 é a distância, é a constante eletrostática no vácuo, 9 vezes 10 a 9. E ele quer saber o valor da força elétrica entre essas duas cargas. Vamos transformar 3 centímetros em metros, né? Então, você sabe, ó, 1 metro tem 100 centímetros. Eu quero saber quantos metros tem 3 centímetros, né? Então você vai dividir por 100. 100 vezes x dá 100x. 3 vezes 1 dá 3. Então x vai ser quanto? 3 dividido para 100 dá quanto? 0,03. Que vai ser a mesma coisa de 3 vezes 10 a menos 2. Tranquilo? Tem que saber notação científica. Então vamos lá. A formulazinha. Força elétrica é igual constante eletrostática no vácuo vezes carga Q1 vezes carga Q2, dividido pela distância ao quadrado. Você vem para cá. Força elétrica vai ser quanto? K0, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes, pessoal, a carga Q1 é igual à carga Q2, então coloca ao quadrado, ó, 3 vezes 10 a menos 6 ao quadrado, porque as duas são iguais. Eu vou dividir pela distância ao quadrado, tá aqui, ó. 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Força elétrica vai ser, colocar aqui, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes, aqui é 3 vezes 10 a menos 6 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, vezes 10 elevado, menos 6 vezes 2, menos 12. É assim que você faz. 3 ao quadrado, 9 vezes 10, menos 2 vezes 2, menos 4. Para cá ganhar espaço. Beleza, aqui você vai ficar 9 vezes 10 a 9, 9 vezes 10 a menos 12 e 9 vezes 10 a menos 4. Vamos cortar um 9 desse aqui para ficar mais fácil para nós. Corta esse com esse. Então aqui você ficou que força elétrica vai ser igual. Aqui ficou só 10 a 9, que é a mesma coisa de 1 vezes 10 elevado a 9, vezes o 9 vezes 10 a menos 12, e aqui embaixo ficou quem? 1 vezes 10 a menos 4, vezes 10 a menos 4. Força elétrica vai ser 1 vezes 9, 9 vezes 10. 9 menos 12, menos 3, né? Você vai subtrair e conservar o sinal do maior. Dividido por 1 vezes 10, 1 vezes 10 a menos 4. Força elétrica vai ser 9 dividido para 1, 9 vezes 10. Aí esse 10 a menos 4 ele sobe com o sinal positivo. Aí fica menos 3 mais 4, certo? Que vai ficar quanto? 1. Então, pessoal, 9 vezes 10, 90 newtons. Vai ser a força. Se as duas cargas estão igualmente carregadas, não importa se elas são negativas ou positivas. Se são igualmente carregadas, então a força vai ser de repulsão. Vão possuir o mesmo sinal. Então, de repulsão e a intensidade, 90 newtons. Show? Então, nosso gabarito aí, letra C de concursado. Beleza?
E assim a gente finaliza nosso bloco aqui sobre a parte de eletricidade e magnetismo, parte 1, onde falamos de força elétrica e também de corrente elétrica, tá bom? Vou finalizando aqui, tamo junto, uma aprovação. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que têm tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todo o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor. Tamo junto, te vejo lá dentro. Fala meu aluno, fala minha aluna, fala você do Objetivo Concursos, professor Josiel na área, seu professor de física. Estamos aqui estudando essa matéria aí muito boa, eu tenho certeza que você gosta. Uma matéria bem tranquila, só que não. E nesse momento a gente vai estudar uma parte de eletricidade e magnetismo chamada de circuitos. Então a gente vai estudar agora um conteúdo um pouco mais complexo, certo? Mas também não é bicho de 7 cabeças, né? Dá para você compreender tranquilamente, tá? Vamos falar sobre efeito Joule, vamos falar sobre a parte de circuitos. Vamos ver que os circuitos simples, eles podem ser em série, podem ser paralelos. A gente vai ver aqui todos os detalhes, como é que calcula aí uma resistência equivalente e muito mais. Beleza? Então vamos lá, mãos à obra. Nós temos aqui a parte física, certo? Eletricidade e magnetismo, parte 2. E aí, a gente vai iniciar falando dos circuitos elétricos, tá? Circuitos elétricos. Então, primeiro você tem que saber o que é um circuito elétrico. Olha só, na sua residência tem energia elétrica, né? Espero que sim. Então, o que acontece? Por ela, você vai ter aí um circuito que vai para a tomada, um circuito que vai para uma lâmpada, para um outro determinado dispositivo. Então, vai ter um circuito. O que é esse circuito? Vai ser o caminho, certo? Que a corrente vai utilizar para passar, para chegar a energia, por exemplo, numa tomada. Então, o circuito nada mais é, né, em palavras simples, do que o caminho a ser percorrido por uma corrente elétrica, certo? Beleza? Então imagina o seguinte, para você sair de São Paulo para o Rio de Janeiro, você vai percorrer um caminho até chegar no Rio de Janeiro. Você vai de carro, você vai percorrer um caminho. Curvas, aclives, declives. Então, associando a questão da eletricidade, o caminho vai ser aquele trajeto que a corrente elétrica vai percorrer. Tá bom? Beleza?
Então, o circuito elétrico é um circuito o quê? Fechado, certo? Ele começa e termina no mesmo ponto, sendo formado por vários elementos que se ligam e assim tornam possível a passagem da corrente elétrica, tá bom? Passagem da corrente elétrica. Sossegado? De boa? Sua função é o quê? É enviar energia para os diversos elementos que constituem o circuito, como lâmpadas, aparelhos eletrônicos e motores elétricos, tá bom? Então a função do circuito vai ser o quê? Enviar energia, né, para os diversos aí elementos que precisam dessa energia para funcionar. Tranquilo? E aí, pessoal, a gente vai ter o circuito simples, ele pode ser um circuito em série e ele pode ser um circuito em paralelo. Certo? O que vai ser um circuito em série? Um circuito em série, ele vai ser o quê? Como o próprio nome já diz, é um circuito com duas ou mais cargas que estão sendo alimentadas em série com a outra, ligadas em sequência. Então aqui é a palavra que vai realmente resumir bastante a parte do circuito em série, certo? Elas são ligadas em sequência, havendo apenas o quê? Um único caminho para a passagem da corrente elétrica. Então assim, a gente pode associar aqui com o nosso dia a dia, né? Imagina que você só tenha um caminho para chegar num determinado endereço. Só tem uma alternativa. Então se aquele caminho estiver bloqueado, se tiver, por exemplo, um rio que passa e a parede quebrou de uma barragem e vai, né, interditar aquele caminho. Quando você só tem uma passagem, é ruim. Né? Quando você só tem uma passagem é ruim porque se aquela interromper, acabou. Dentro aqui da eletricidade, dentro da parte dos circuitos, a gente pode fazer a mesma associação. Quando eu tenho só um caminho para passar da corrente, é ruim. Porque se aquele caminho romper, acabou. Se na mesma sequência, se na mesma ligação, eu tiver várias lâmpadas e uma der pau, uma queimar, então o circuito vai ficar prejudicado, as outras não vão acender. Então aqui é uma grande desvantagem em relação à associação em série, né? Então você vai observar comigo, preste atenção, que na sua casa, quando a lâmpada do quarto queima, a da sala não queima, a da sala acende, né? A da cozinha acende, a da lavanderia acende, a da área de serviço acende. Por quê? Porque é uma associação em paralelo, não é em série. Se fosse em série era complicado, uma lâmpada queimou, nenhuma outra acendia. Por quê? Porque a ligação em série, a associação em série, o circuito em série vai possuir um único caminho de passagem. Vai possuir aí uma fonte de alimentação e vai ter uma ligação em sequência. Beleza? Show de bola? Então olha só. Tá aqui um exemplo. Ó. Em um circuito em série, se uma lâmpada queimar, por exemplo, o filamento se rompe, interrompendo a passagem da corrente elétrica pelo circuito. Então vamos supor, aqui eu tenho uma fonte de alimentação, certo? Uma pilha. Aqui eu tenho a chave de acender e apagar, tá? A ligação em série é essa, pessoal. A corrente ela só vai ter um caminho para passar, ó. Então se essa lâmpadazinha aqui, ó, queimar, pronto, o filamento vai se romper e essa outra também não vai acender. Essa não queimou, mas não vai conseguir acender porque não vai ter a passagem aqui da corrente elétrica. Então aqui é uma ligação em série, beleza? Então ela vai ter esse pequeno defeito, né? E aí eu tenho condições de calcular a resistência equivalente desse circuito, certo? Desse circuito. Como é que eu calculo? Eu vou somar a resistência 1 mais a resistência 2 mais a resistência 3 e aí quantas resistências eu tiver. Então, vamos supor que a resistência aqui sejam 2 ohms. Ohms é a unidade de medida de resistência. Aqui seja de 1 ohm, por exemplo. Então eu só somo 3 ohms, aqui vai ser a resistência equivalente do meu circuito, tá bom? Então resistência, a gente pode imaginar que é o quê? É uma dificuldade em que a corrente elétrica vai encontrar para poder ela passar, certo? Então o circuito lá, a corrente está passando de boa. Quando encontra uma lâmpada, ali é uma resistência que ela vai encontrar, ela vai ter que parar e alimentar, passa para outra lâmpada, então resistência a gente pode imaginar que é isso. Então, tanto na associação em série quanto na associação em paralelo, a gente vai ter como calcular essa resistência equivalente aí do sistema. Na associação em série, você vai simplesmente somar as resistências. Resistência 1, resistência 2, resistência 3, somou, deu a resistência equivalente.
Quando a gente for estudar aqui a associação em paralelo, vocês vão observar que é um pouquinho mais complexo, mas dá para resolver também. Beleza? E aí, a gente tem o circuito em paralelo, certo? Então, como é esse circuito em paralelo? É aquela em que cada resistor, certo, está conectado aí a um diferente fio, ramo de um circuito elétrico. Se uma lâmpada queimar, por exemplo, as outras continuarão funcionando. Então, observa que aqui, ó, eu tenho o sistema de alimentação, uma pilha, uma bateria, eu tenho a chave, e aí você observa que a corrente vem aqui, ela tem a alternativa de passar para cá e tem a alternativa de passar para cá, ó. Corrente para cá, certo? Corrente para cá. Então, se essa lâmpada queimar aqui, beleza, fica por isso mesmo. Não vai impedir da outra acender. Por quê? Porque aqui você tem uma ligação em paralelo. Então, nas nossas residências, por exemplo, a gente vai ter esse tipo de circuito. Para cada situação, né, você vai ter aí uma fiação. Tem uma fiação que passa, né, em cima da sua casa geral, puxa o fio para uma tomada, puxa o fio para uma lâmpada, para outra. Não é o mesmo fio da mesma lâmpada que vai para outra. Porque se for em uma DEPAL, já era, certo? Se o circuito queimar, o filamento se rompe. Beleza? Show de bola? Então, olha só. Aqui é como eu calculo a resistência equivalente. Na série, tu só somava, né? Resistência equivalente, aí tu ia somando. Resistência 1, mais resistência 2, mais resistência 3 e assim sucessivamente. Na resistência equivalente, aqui na associação em paralelo, você vai fazer, ó, 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre resistência 1 mais 1 sobre resistência 2 mais 1 sobre resistência 3 e assim sucessivamente. Beleza? A gente vai responder uma questãozinha no final e eu vou te mostrar como é que você vai fazer aqui na parte da resistência equivalente em situação de paralelo, né? A em série é fácil, a paralela aqui o aluno costuma ter um pouco mais de dificuldade. Show de bola? Vamos falar um pouco agora sobre o efeito Joule, certo? O que é o efeito Joule? Pessoal, a gente observa muito a questão de curto-circuito, né? De incêndios em residências, em estabelecimentos comerciais, por conta de um superaquecimento, de uma sobrecarga elétrica, por exemplo. Então, o que é que acontece? Eu já fui em incêndios, né, em que a casa pegou fogo no quarto por conta de ventilador, né? O ventilador ficou ligado por muito tempo, deu um superaquecimento, e aí derreteu o fio, e aí começa o incêndio, né? Dá um curto-circuito ali no sistema. Então, a gente conhece o efeito Joule. O efeito Joule é um efeito de calor, certo? De derretimento, por conta de altas temperaturas. Então, o efeito Joule ele vai ser responsável aí por causar muitos curtos-circuitos. Então, vamos estudar aqui o efeito Joule. Ou seja, pessoal, o efeito Joule ele é um fenômeno físico na qual a passagem de corrente elétrica, certo? Através de algum meio, resulta em seu aquecimento. E aí esse aquecimento ele surge em razão das diversas colisões que ocorrem entre os elétrons e átomos que constituem a estrutura cristalina do metal. Então você observa aqui essa fiação que a gente utiliza nas nossas casas para instalação. E aí os átomos, né, as moléculas, os elétrons que constituem essa estrutura aqui, eles ficam colidindo. E aí de repente tanta colisão gera o quê? Um superaquecimento. E desse superaquecimento é que gera aí um incêndio, né? Por isso que o correto, o ideal, mas muitos não fazem isso, né? É a questão de trocar a fiação, né? Porque imagina uma fiação que tem ali 40 anos. Então, certamente a sua resistência diminuiu. Então, para ocasionar um incêndio em detrimento ali do efeito Joule, fica muito fácil, mas ninguém vai, né, trocar toda a fiação de uma casa. Infelizmente, muitos não fazem isso, mas seria uma boa ideia de prevenção, né? Então, o efeito Joule vai ser essa ideia do aquecimento. E aí tem como eu calcular, né, essa quantidade de calor pelo efeito Joule. Então, a quantidade de calor vai ser a corrente elétrica ao quadrado, vezes a resistência, vezes o quê? O tempo, né? Vezes o tempo. Beleza? Então, o efeito Joule é bem tranquilo. E aí, qual é o risco do efeito Joule? O efeito Joule ele pode apresentar o quê? Alguns riscos a circuitos elétricos e à segurança.
quando ocorre a oxidação dos materiais condutores, por exemplo, a sua resistência elétrica o quê? Aumenta. Então a resistência aumenta. Certo? Quando a resistência aumenta, esse material tende a dissipar o quê? Maiores quantidades de calor, que pode causar incêndios, né? Por exemplo. Beleza? Então o material, a fiação, por exemplo, né, da rede elétrica de uma casa, vai ficando mais velho, vai oxidando em determinados pontos, a resistência vai aumentando. O que é a resistência? Vai ser a dificuldade que os elétrons, né, que a corrente elétrica vai ter ali de passar. E vai gerando aquela colisão, vai forçando o negócio, e ali vai aumentando a sua temperatura, o calor, e aí eu vou ter o risco do efeito Joule. Beleza? Por isso que o correto seria trocar a fiação, né? Infelizmente a gente não faz isso, por prevenção. Show de bola, né? Vamos falar agora dos efeitos fisiológicos das correntes elétricas, né? O que é o efeito fisiológico? Você já levou um choque? Já experimentou botar o carregador do celular na tomada e botar a pontinha na língua para você sentir um pouco uma fisgada? Mas a gente tem, pessoal, diversos tipos aí de choques elétricos. Vai depender da corrente que está passando, né? Logicamente que quanto maior for a corrente, mais forte ali vai ser o choque. Então tem choque tão grande que a pessoa é ejetada, ela joga, ela leva tipo um soco, né? E ela cai. E tem o choque que a pessoa logo fica pregada ali, já fica um tição mesmo, preto, queimado, por conta da carga que é muito grande. Tem choques elétricos que a pessoa consegue escapar, por mais que fique algum trauma, mas tem choques elétricos que a pessoa não consegue, né? Então, eu tive um tio que trabalhava na roça, né? E aí o que foi que aconteceu? Ele foi para a roça fazer a manutenção de uma cerca. E aí, em determinado ponto, ele foi passar por uma cerca de arame. Ele ia ajeitar uma outra cerca, mas ele tinha que passar, né, dentro da roça, por uma cerca de arame. E ele foi passar por essa cerca de arame. Quando ele tocou as mãos para passar, né, passar a perna e ir para o outro lado, levou um choque muito grande, certo? Por quê? Porque havia uma fiação em outro ponto que ele não estava vendo. Tinha uma fiação e tinha caído por cima dessa cerca de arame. A gente sabe que o arame é um bom condutor de eletricidade. Ele acabou levando uma descarga, né? Teve queimaduras aí de terceiro grau, ficou com o corpo muito queimado, ficou internado por vários dias, quase bate as botas, quase morre, mas conseguiu escapar. Só conseguiu escapar por quê? Porque foi um tipo de choque que, lógico, a corrente era alta, mas ele não ficou apregado, porque senão seria um choque contínuo, né? Ele meio que foi ejetado, jogado, mas sofreu aí sérias queimaduras, né? Mas graças a Deus conseguiu escapar. E por que, né? Eu não sei se você já observou, mas acredito que não. Aqui muitas pessoas, poucas pessoas já tiveram contato de repente com a cerca de arame, muitas vezes não percebeu. Mas na cerca de arame, vamos supor, mostrar aqui para você um desenho que fica mais fácil você visualizar. Vamos imaginar aqui, ó. Eu apago depois. Uma cerca de arame, aquele aramezinho farpado, né? Vamos supor que ela tenha 5 fios. 3, 4, 5 fios. O que é que vai ter que acontecer, pessoal? Nessa cerca de arame, eu vou ter que ter, né, pequenos espaços. Aí eu vou ter um tipo de material emborrachado que vai fazer o isolamento de cada fio. Olha só, vou ter um pedacinho emborrachado aqui, um tipo de corte no arame, e ele vai ser emendado com essa parte emborrachada. Então, aqui no meio eu vou ficar sem arame, certo? Ele vai ficar emendado nessas extremidades. Vou ficar sem arame no meio, vou ficar só com esse material isolante que é borracha, e o arame vem aqui, amarra aqui e passa para o outro lado. Então vou ter essa parte de vácuo no meio, por um material isolante. Se tivesse lá na cerca, não teria a passagem de corrente elétrica, porque a gente viu que o circuito é um sistema fechado, não pode ser aberto. E aqui seria um sistema aberto. Então eu ia ficar sem condições da eletricidade passar, mas na cerca não tinha isso. Ou seja, era contínuo. E aí ele acabou levando choque. Beleza? Então a questão do choque ele é complexo também aqui na física, tá? A gente vai ver que a depender da amperagem, você morre, o coração para, fica com traumas. Então o efeito fisiológico acontece quando há passagem de corrente elétrica pelo organismo dos seres vivos. Então nós, seres vivos, seres humanos, pode ser um animal também, o nosso corpo ele é constituído na sua grande maioria por água. E a gente sabe que a água
ela é uma boa condutora de eletricidade. Então, o nosso corpo é um bom condutor de eletricidade, certo? Então, por isso que a gente consegue aí levar o choque, né? Ela atua no sistema nervoso, fazendo com que o corpo tenha contrações musculares, configurando ali o que conhecemos como choque elétrico. Então, a tendência também, quando a gente leva o choque, é a contração. Por isso que a maioria, né, dos testes que são feitos, quando você vai encostar em algum material que tem um risco de choque, você vai encostar com essa parte aí das costas da mão. Por quê? Se você pegar assim, haverá uma contração, sua mão vai fechar no objeto, vai fazer isso, e você vai ficar preso. Mas se você coloca assim, não vai fechar o contrário, ela vai tentar fechar no sentido natural, né, da contração na musculatura. Por isso que você faz assim, com as costas da mão e não assim, tá bom? A condição básica para que aconteça um choque elétrico é provocar diferença de potencial, né? Então, olha só, correntes elétricas com intensidade de 1 mA provoca a sensação de cócegas ou formigamento. É uma corrente um pouco baixa, né? 1 mA. Mas corrente com intensidade de 10 mA faz com que as pessoas percam o controle dos músculos, né? Ela fica sem força. E corrente próxima a 20 mA torna a respiração mais difícil, a qual pode cessar, né, com correntes que chegam a 80 mA. Então, a respiração ela fica muito mais difícil, porque os seus músculos eles ficarão contraídos e o pulmão não vai conseguir fazer os movimentos normais, né? Então, aqui são alguns efeitos fisiológicos da corrente elétrica, tá bom? E aí vamos lá para as questões. Vamos lá para as questões resolver aqui. Vamos lá. Determine a resistência equivalente entre os terminais A e B da seguinte associação de resistores. Pessoal, você tem aqui uma associação em paralelo. Você observa que a corrente ela vai ter diversos caminhos para passar. Então é paralelo. Como é que eu calculo a resistência equivalente do paralelo? Você tem aqui, ó, resistência 1, 10 ohms. Resistência 2, 10 ohms também. E resistência 3, você tem quanto? 20 ohms. Como é que você faz para calcular a resistência equivalente? Na equivalente, pessoal, você vai somar todos, né? Só que é mais fácil você fazer de 2 em 2, é a dica que eu dou. Faça de 2 em 2, faça o 10 com 10. Então você vai pegar, ó, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 10. Beleza? Qual o bizu que eu dou na resistência equivalente? Uma forma mais direta para você não perder tempo. Você vai fazer assim, ó. Resistência equivalente, você vai fazer 2 em 2. Tu vai multiplicar a resistência 1 vezes a resistência 2 e dividir pela 1 mais a 2. Certo? Aí é o bizu que você já vai direto. Não precisa negócio de tirar MMC aqui. O R1 é 10. O R2 é 10 também. E aí o R1 é 10 mais 10. Beleza? Vem para cá. Resistência equivalente dá quanto, pessoal? 10 vezes 10 dá 100. Dividido por quanto? 10 mais 10 dá 20. Então a resistência equivalente desses dois aqui, certo? Vai ser quanto? 10 por 2, 5 ohms. Então aqui o novo circuito ficaria assim, ó. O A, né? Agora tu ia ter só o seguinte, ó. Esse aqui de 5 ohms, certo? Volta para cá, volta aqui. Aqui você teria o B. E agora você ia ter aqui, ó. Você ia ter aqui agora o de 20. Pronto. Já fez com esses dois, agora tu vai fazer com esses dois. E aí você vai ter a resistência equivalente final. Então você vai ter resistência equivalente. Vamos fazer mais direto. O R1 é quanto? 5. 5 vezes o R2, 20. 5 vezes 20. E aí tu ia somar 5 mais 20. 5 vezes 20, 100. 5 mais 20, 25. 100 dividido para 25, 4 ohms. Então a resistência equivalente, agora você finalizou. Você ia ficar com o circuito A, B. Resistência equivalente, afinal, 4. Então letra A de amor é o nosso gabarito. Beleza? Show? Então faz de 2 em 2. Beleza? Até acabar. Questão de número 2, sobre o efeito Joule.
Podemos calcular a quantidade de calor dissipado pelo efeito Joule por meio da relação simples, a formulazinha, né? Essa questão aqui foi uma mãe. Por meio da formulazinha, né? Quantidade de calor dissipado vai ser a corrente, resistência, tempo. Na qual Q é a quantidade de calor dissipado em joules, I é a corrente elétrica em amperes e R é a resistência elétrica do condutor em ohms, e T é o tempo que acontece, que a corrente elétrica, né, leva para atravessar em segundos. Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta corretamente a resistência elétrica em ohms de um condutor que dissipa 64 joules de calor quando percorrido por uma corrente elétrica em 4 amperes, o tempo de 2 segundos. Então você vai pegar a formulazinha, né? Quantidade de calor, 64 joules. Corrente, 4 amperes. O tempo que ela leva para atravessar, 2 segundos. Ele quer que você calcule a resistência. E a fórmula? Q, corrente ao quadrado, vezes a resistência, vezes o tempo. Quantidade de calor dissipado, 64. Corrente é 4, só que lembra, é 4 ao quadrado. Resistência ele quer saber, vezes o tempo, 2. 64 vai ser igual, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, vezes R, vezes 2. Isola a resistência, vai ficar 64, e quem está multiplicando passa dividindo, né? Então aqui está multiplicando o R, vai passar dividindo. 16 vezes 2, 32. Então, pessoal, 64 por 32 são 2 ohms aí. A resistência, então, letra B, certo? É o nosso gabarito. Questãozinha de número 3. Questão de número 3 diz o seguinte. Complete corretamente as lacunas da frase a seguir e em seguida assinale a alternativa correspondente a essas palavras. O efeito Joule é um fenômeno que? Físico, químico? É um fenômeno físico. Beleza. É um fenômeno físico na qual a passagem de corrente elétrica, certo? Passagem de corrente elétrica. Então aqui a gente já pode eliminar o quê? Aqui, aqui e aqui, né? Através de algum meio físico resulta em seu aquecimento. Esse aquecimento surge em razão das diversas colisões que ocorrem entre os... E aí? Entre os prótons? Entre os prótons ou entre as colisões? E os... Aí, constituem a estrutura cristalina do material. Aí você volta aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Passagem de corrente elétrica através de algum material resulta em seu aquecimento. Esse aquecimento surge em razão das diversas colisões que ocorrem entre os elétrons e átomos. Elétrons e átomos. Cadê? Elétrons e átomos. Então aqui não tem a resposta. Aqui, ó. É a resposta porque está lá no final. Elétrons e átomos. Então aqui tem elétrons e átomos, certo? Que constitui a estrutura cristalina. Então, nesse caso, letra B vai ser o nosso gabarito. Físico, corrente elétrica, colisões, certo? Entre os elétrons e os átomos que constituem a estrutura aí cristalina do material. Beleza? Tranquilidade? Então, aqui tá as colisões, ó. É porque a questão colocou a mais, aí deixou a gente confuso. Ela colocou a mais aqui uma palavra que não precisava, já que ela colocou aqui, né? Porque eu só tenho 4 espaços, ó. 1, 2, físico, corrente elétrica e depois elétrons e átomos. Aí ela colocou colisões e estava confundindo, certo? Mas ela complementou aqui na questão, não precisava, né? Beleza, pessoal? Show de bola? Então a gente finaliza aqui, certo? Essa parte é 2 da eletricidade e o magnetismo, tá? Então vou ficando por aqui. Desejo bons estudos. Tamo junto. Rumo à aprovação. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque
você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo, do meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço de todo o pessoal que me acompanhou, no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio que perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,